Argentina está com uma inflação de 108,80% nos últimos 12 meses. A Venezuela está com uma inflação de 436% nos últimos 12 meses. A inflação é um dos maiores males que pode existir dentro de uma economia e neste vídeo eu quero apresentar para vocês, na prática, qual que é o impacto no dia a dia, principalmente da população mais carente quando um país está passando por um problema seríssimo de uma alta inflação. Então fique comigo até o final desse vídeo que eu garanto para você que vale muito a pena. Bom, antes de comentar sobre os impactos no dia a dia que a inflação pode causar dentro de uma economia, é muito importante a gente entender o que é a inflação. Inflação, na definição do dicionário, seria nada mais nada menos que o aumento de preços de produtos e serviços dentro de um determinado período. Porém, para mim, a definição que mais encaixa para a gente entender realmente na prática e não só o conceito da inflação, seria a perda do poder de compra de uma determinada moeda. Significa basicamente que o quê? A cada ano que passa, é necessário que a gente gaste mais dinheiro para poder comprar exatamente a mesma quantidade de produtos ou para poder contratar os mesmos serviços. Então, você ia lá no supermercado e comprava um saco de pão de queijo por R$10 há 10 anos atrás. Hoje você precisar gastar R$20 para comprar exatamente o mesmo saco de pão de queijo, não é que o saco de pão de queijo ficou mais caro, é que o nosso dinheiro ficou cada vez mais desvalorizado. Diminuiu o poder de compra da nossa moeda. Bom, e ninguém sabe exatamente qual que é a definição para a inflação na prática disso que eu estou falando com vocês. Os próprios economistas muitas vezes entram em debates filosóficos que não saem de lugar nenhum, onde cada um tenta defender aquilo que faz mais sentido para você. Então essa definição que eu passei para vocês é a minha definição pessoal de diversos economistas que eu já escutei e que eu boto muita fé e muita credibilidade neles e para mim faz total sentido no meu conceito e através do meu raciocínio próprio essa definição que eu apresentei para vocês, beleza? E a gente tem que lembrar que economia não é uma ciência exata, e sim uma ciência humanas, porque basicamente a cada decisão de cada indivíduo dentro de uma sociedade impacta diretamente na economia. Vamos a um exemplo prático disso. Imagina que hoje você vai sair e você vai no shopping e vai fazer algumas compras. Aquela loja que você vai comprar as coisas vai estar aumentando a sua receita. Com esse aumento de receita que vem através de você estar gastando dinheiro na loja e outras pessoas também gastar dinheiro na loja, aquela empresa pode ir lá e começar a contratar novos vendedores. Aqueles novos vendedores que ela contrata vai fazer com que diminua a taxa de desemprego do país, que faz com que tenha mais dinheiro circulando, porque essas pessoas agora que são novos contratados vão ter mais dinheiro, com isso vai gastar mais. Então, por exemplo, esses vendedores vão começar a consumir mais no mercadinho próximo da casa de cada um deles. Com isso, então, o dono do mercadinho também vai faturar mais dinheiro. Com isso, ele faturando mais dinheiro, ele também vai começar a contratar mais pessoas, vai começar a comprar mais produtos e com isso a gente tem todo o ciclo da economia rodando e tudo isso por causa das decisões individuais de cada ser humano no seu dia a dia. Por isso que é importante a gente lembrar que economia não é uma ciência exata e sim uma ciência humana, por isso que eu falo para vocês que existem diversas definições e teorias sobre realmente na prática o conceito e definição de inflação, onde cada um tenta defender o seu ponto, porque não é algo exato, cada um vai ter uma interpretação sobre aquilo. Com base nisso, então, eu particularmente gosto de diferenciar e entender o aumento e diminuição da inflação de duas formas diferentes. Primeiro, olhando a curto prazo e depois olhando a longo prazo. O curto prazo é um curto prazo realmente bem curto, no caso que eu estou falando com vocês aqui, que seria coisas de semanas, meses, no máximo é o curto prazo que eu considero para isso, que na minha opinião, no curto prazo, o que vai causar aumento da inflação sempre vai ser a diferença entre oferta e demanda, que é basicamente o quê? Sempre que você ouvir oferta e demanda, uma fórmula que eu uso para associar as palavras e ficar muito fácil de lembrar os conceitos de cada um, oferta você associa a quantidade de produtos ou serviços que alguém ou que o mercado tem a oferecer. Oferta, oferecer. Demanda, a quantidade de produtos ou serviços que o mercado está precisando. Então, vamos no exemplo prático. Bom, estou aqui na minha mão o controle dessa televisão que está aqui atrás, passando os slides para vocês. Vamos imaginar que eu sou a fabricante da LG aqui e eu fabrico 100 controles desses por mês, que é exatamente a quantidade que o mercado precisa. Então a gente tem uma oferta, que é a quantidade de controles que eu consigo estar produzindo por mês, que é basicamente ali a base que eu consigo com o tamanho da minha fábrica, com
todos esses processos ali burocráticos eu consigo hoje estar produzindo e entregando sem controles. A demanda do mercado também é de 100 controles, então a LG está fabricando 100 televisões por mês e ela precisa de 100 controles desses que eu fabrico para eles. Então aqui a gente está falando do equilíbrio entre oferta e demanda. Só que vamos supor que aconteça algum cenário que aumente a demanda por televisão. As pessoas agora estão com mais dinheiro e conseguem comprar mais televisões e vamos supor então que a demanda que antes era 100 e a oferta de 100, a demanda vai subir para 150 e a oferta aqui está em 100. Eu não consigo subir de um mês para o outro a minha oferta, porque vocês entendem que eu tenho que contratar mais pessoas, eu tenho que melhorar as minhas máquinas ou comprar mais máquinas para conseguir melhorar a minha oferta, a quantidade de controles que eu consigo estar produzindo. Com isso então, uma demanda alta e uma quantidade de produtos, uma oferta menor, o que é que eu tenho que fazer? Simplesmente aumentar o preço do controle, porque aumentando o preço do controle vai fazer com que a demanda diminua. Aquelas pessoas que estavam pensando em comprar televisão, vai pensar assim, tá muito cara a televisão esse mês, subiu muito o preço aí no último mês, eu vou dar uma segurada, não vou comprar televisão agora. Então, com isso a gente tem uma tendência a diminuir a demanda por causa que a oferta não consegue acompanhar. Aí, novamente, a gente tenta sempre buscar esse equilíbrio entre oferta e demanda. Aí, vamos supor que aconteça o cenário oposto. Ao invés de aumentar a demanda, aumenta a oferta. Então, tenho lá uma demanda de 100 e uma oferta que agora eu investi na minha fábrica, consegui melhorar os meus processos, contratei mais pessoas para o meu time, comprei mais máquinas que conseguem produzir mais por dia e agora eu consigo ofertar uma oferta de 150 controles mensais. Então, o que que a gente vai ter? Aqui a gente causa o cenário da deflação, onde eu tenho uma oferta de 150, uma demanda de 100. Lembra sempre, tudo aquilo que é abundante vai ser mais barato, tudo aquilo que é mais escasso se torna mais valioso. E esse conceito se aplica quando a gente fala sobre inflação. Então, como agora eu tenho 150 controles e o mercado só precisa de 100, eu vou reduzir o preço de controle porque assim eu instigo as pessoas a comprarem mais. Aquelas pessoas que talvez não estivessem tão interessadas em comprar controle naquele exato momento, por ver que aquilo está mais barato, está em oferta, as pessoas podem se interessar em comprar e com isso eu consigo dar uma instigada, consegue dar uma porradinha na demanda para de novo procurar sempre o equilíbrio entre oferta e demanda. Ficou claro para todos vocês? Deu para entender esse conceito? Bom, explicado então esse ponto em que eu falei para vocês, na minha opinião, o que causa a inflação em curto prazo é isso, diferenças de demanda e oferta, esse diferencial é o que vai causar esse problema. Agora, olhando a longo prazo, na minha opinião, o maior causador de inflação é o aumento da oferta monetária, que é basicamente a quantidade de dinheiro em circulação que o governo está imprimindo. A gente não pode esquecer desse conceito de oferta e demanda e a gente tem que entender que o dinheiro, ele também é uma mercadoria que ele tem como fim ser um meio comum de troca, mas não deixa de ser uma mercadoria. Com isso, então, ele vai seguir essa regrinha da oferta e demanda. Então, se a gente tem um governo imprimindo muito dinheiro, o governo colocando muito dinheiro em circulação, a gente vai ter uma abundância de dinheiro, as pessoas com cada vez mais dinheiro. Com isso, então, o que acontece? Naturalmente, as pessoas vão gastar mais dinheiro. Com as pessoas gastando mais e tendo mais dinheiro em abundância, o dinheiro vai perder o seu valor. Então você tem uma demanda de tanto, só que a sua oferta de dinheiro vai lá para cima, vai causar aquilo que eu falei para vocês, que é uma desvalorização do dinheiro e o nosso poder de compra vai se corrompendo. E o mais importante, quando você tem um boom muito grande da oferta monetária, ou seja, o dinheiro colocado em circulação, e a gente não tem a questão da oferta dos produtos e serviços conseguindo acompanhar essa nova demanda, isso pode causar um problema muito grande que vai ocasionar a inflação. Então vamos supor, um exemplo bem simples que vocês vão entender na prática. Vamos imaginar que o Elon Musk deu uma louca lá na cabeça dele, ele vai pegar e vai doar toda a fortuna dele para nós brasileiros aqui, e ele vai dar 1 milhão para todo mundo. Todas as pessoas do Brasil vai receber 1 milhão de dólares, 1 milhão de reais, vai, 1 milhão de reais da fortuna do Elon Musk. Então a gente vai ter muito dinheiro sendo ejetado e colocado na nossa economia. O que vai acontecer? Todo mundo vai ter que agora obrigatoriamente declarar imposto de renda, certo? Porque agora todo mundo é milionário, todo mundo tem que fazer obrigatoriamente a declaração do imposto de renda.
renda. Hoje a gente tem uma oferta de contadores que seja o suficiente para atender toda a demanda que teria de atender a população inteira brasileira? Não, a gente simplesmente não tem. Então o que os contadores vão começar a fazer? Vão aumentar o preço do serviço que eles cobram, porque simplesmente são muitas pessoas procurando eles vão aumentar o preço do produto, porque são poucos contadores para ter muitas pessoas, e aí entra nesse conceito que eu expliquei para vocês da inflação. Então, espero que tenha ficado claro para vocês através desse exemplo. Se não ficou, sem problema, comenta aí que eu explico depois em texto aqui para vocês, beleza? Bom, explicado o que é inflação, então, na minha visão, vamos ao que interessa, o tema principal desse vídeo, que é a questão da gente comentar sobre o impacto real do aumento da inflação, uma inflação muito alta na economia e em países, o que isso causa. Bom, primeiro de tudo, igual eu falei para vocês na introdução desse vídeo, a inflação é com certeza uma das coisas mais nefastas e um dos maiores causadores de pobreza no mundo, porque simplesmente existem duas formas de você conseguir se proteger contra a inflação, e essas duas formas a população mais carente não consegue ter acesso. A primeira forma seria através de você dolarizar o seu patrimônio, ou seja, você pegar o dinheiro que você tem naquela moeda que está se desvalorizando, naquela moeda que está sofrendo ali com perda do poder de compra, e você passar esse dinheiro para uma moeda forte, uma moeda mais estável. Foi o que aconteceu, por exemplo, aqui no Brasil durante o período da ditadura, onde o pessoal que realmente tinha patrimônio, o pessoal que tinha dinheiro, parou de utilizar cruzados e cruzeiros e pegou a boa parte do seu patrimônio e começou a dolarizar o seu patrimônio. Recebia dinheiro em dólar e cruzado, rapidamente pegava e trocava aquilo por dólar, porque sabia que o dólar tem uma estabilidade muito maior. Só que o problema é que a população mais carente não consegue fazer isso. Só as pessoas com realmente muito dinheiro e conhecimento que conseguem estar fazendo isso. Então, esse é a primeira forma de conseguir se proteger contra a inflação. A segunda forma, que é um pouco mais democrática, porém a população mais carente também não consegue ter fácil acesso, é através dos investimentos. Quando você investe o seu dinheiro, você consegue corrigir aquela desvalorização que está acontecendo mensalmente, anualmente da inflação, através do retorno dos seus investimentos. A gente tem investimentos aqui no Brasil, como por exemplo o Tesouro IPCA, que é um investimento no qual a rentabilidade do seu investimento vai ser a taxa do IPCA, que é a inflação oficial do Brasil, mais um valor pré-fixado. Mas o valor pré-fixado já pré-determinado. Então sempre você corrige anualmente o dinheiro que você aplicou de acordo com a inflação, mais um adicional para você sempre ter um poder, uma taxa de juros que vai estar sendo ali acima da inflação daquele ano. Então com isso você consegue proteger o seu patrimônio da desvalorização. Só que o problema é que a população mais carente não consegue fazer nenhuma dessas duas coisas para proteger o seu patrimônio. Então qual que é a única maneira e o único meio que eles conseguem ter uma correção da inflação? Através da correção do salário mínimo, que acontece uma vez por ano, e através também de dissídios coletivos, etc. A única forma que a população mais carente consegue corrigir a desvalorização do poder de compra da sua moeda é através dessas correções. Só que o problema é que isso acontece anualmente, enquanto que a inflação vai aumentando mês a mês, dia a dia, dependendo de como que está a economia de um país. Lá na Argentina, igual eu falei para vocês, a inflação já está em mais de 108 e 80%, então você já tem uma inflação acumulada mês a mês que já é superior a 15%. Então a pessoa vai lá e vai ter o salário dela sendo corrigido depois de um ano, sendo que no mês a mês está tudo subindo 15% em média, a pessoa acaba sofrendo muito e com isso ela tem dificuldade para poder comprar comida, ela tem dificuldade para poder pagar o seu aluguel, ela tem dificuldade até para pagar suas contas básicas da casa, porque tudo vai ficando cada vez mais caro, enquanto que o seu salário vai comprando cada vez menos coisas e contratando cada vez menos serviços, e com isso a pessoa acaba sofrendo muito. E não é à toa que, se a gente for analisar os países com os maiores índices de pobrezas, na grande maioria esses países também serão países que ou num passado recente passou por um período de inflação muito alta ou está atualmente passando por um período de inflação muito alta. E uma coisa não é acaso, aqui a gente tem que olhar a relação de causa e efeito. A inflação é a causa e o efeito é o aumento do índice da pobreza. Isso acaba realmente prejudicando muito a sociedade e a população desses diversos países. Bom, conclusão geral sobre tudo isso que eu falei aqui para vocês. Comentamos aqui sobre o que é a inflação, que no dicionário, segundo o dicionário, é basicamente o aumento de preços de produtos e serviços dentro de um determinado período, e eu comentei para vocês aqui a definição que para mim faz mais sentido, que é nada mais nada menos que a perda do poder de compra da nossa
nossa moeda, da moeda ali do país que a gente está analisando. Falei para vocês aqui que, na minha opinião, a gente tem que separar a questão de o que causa a inflação em dois momentos diferentes, que seria a curto prazo, que vai ser as diferenças de oferta e demanda, e a longo prazo, que é o aumento da oferta monetária, a quantidade de dinheiro que o governo está colocando em circulação dentro daquela economia. E depois eu comentei com vocês aqui sobre o impacto real que a inflação causa nas diferentes economias, nas diferentes sociedades, que é a questão da população mais pobre não ter maneiras para conseguir se proteger contra a inflação, que é as duas maneiras acessíveis, possíveis, que as duas maneiras possíveis de se proteger contra a inflação seria dolarizar o seu patrimônio, ou seja, pegar tudo que você recebe na moeda daquele país onde você habita, é embaçado, né? Pegar tudo que você recebe na moeda daquele país onde você está situado e você trocar aquela moeda o mais rápido possível por uma moeda mais forte, por uma moeda que você sabe que não vai se desvalorizar do dia para a noite, como foi o caso que aconteceu durante a época da ditadura aqui no Brasil. Só que para poder fazer isso, são poucas as pessoas que têm o acesso e o conhecimento para fazer esse tipo de coisa. Isso acaba ficando muito limitado às pessoas que já têm um patrimônio considerável. E a segunda forma de se proteger contra a inflação seria através do investimento do seu dinheiro, como por exemplo aqui no Brasil, a gente tem o Tesouro IPCA, que é um investimento que sempre vai estar corrigindo o seu patrimônio investido, o dinheiro que você aplicou pela inflação, mais uma taxinha pré-fixada. E depois eu comentei com vocês aqui sobre como que é a única forma que a população mais pobre acaba tendo de correção da perda do seu poder de compra através da inflação, que é através do dissídio, através do aumento de salário mínimo, só que isso acontece apenas uma única vez por ano, enquanto que a inflação vai aumentando mês a mês, dia a dia, e com isso as pessoas acabam tendo uma maior dificuldade financeira, onde não conseguem comprar as coisas mais básicas e necessárias para que essas pessoas tenham uma condição decente de vida, e com isso a gente tem aquela questão da causa e efeito que eu falei para vocês, que hoje as economias que têm os maiores índices de pobreza são também países que passaram, num passado recente ou num passado não tão distante, por uma inflação muito alta ou até mesmo uma hiperinflação, ou hoje estão passando por isso. Então, para mim, a inflação, o único que se beneficia da inflação é o governo. Fora o governo, ninguém mais se beneficia da inflação. Ah, João, mas por que o governo se beneficia da inflação? Porque basicamente, como eu mostrei para vocês em diversos exemplos durante todo esse vídeo, uma das formas, a inflação naturalmente vai fazer um aumento de preço de produtos e serviços dentro de um determinado período. Com isso, o governo ele cobra imposto através da receita, através do consumo. Se os produtos estão ficando cada vez mais caros, significa que a empresa está tendo uma maior receita. Embora isso não seja real, porque é na verdade uma correção da inflação, a empresa está aumentando a sua receita. Se a empresa está aumentando a sua receita, o governo vai aumentar também a arrecadação tributária. E a arrecadação tributária através do consumo, o governo também se beneficia. Porque se um produto que antes custava R$10 passa a custar 15 e você tem um percentual de IPI, um percentual de ICMS de 18%, de 20% sobre aquele produto, aquela correção também vai se aplicar para o novo preço do produto e com isso o governo também acaba se beneficiando e aumentando a quantia de dinheiro que ele arrecada. Então, no final das contas, a inflação, a gente pode até dizer que a inflação é como se fosse um imposto, que é o único beneficiado, acaba no final das contas sendo o governo. Bom, vídeo longo, complexo, falamos sobre muitas coisas aqui, mas com certeza é um assunto que eu gosto muito de comentar com vocês, um assunto que eu acho de suma importância, que a gente precisa sim comentar direto sobre esse assunto, porque é um assunto muito importante. Bom, esse foi o vídeo, eu espero de verdade que todos vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, não esqueça de clicar aqui embaixo no botão de gostei, se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda, deixar o seu like aqui nesse vídeo para o YouTube entender que esse é um vídeo de qualidade, ele vai compartilhar esse vídeo para cada vez mais pessoas. Se você gostou, quero que você comente aí o que você achou desse vídeo, que a gente pode estar melhorando. Toda crítica ou elogio é muito mais do que bem-vinda. Tchau, tchau, até o nosso próximo vídeo.